Graça e paz, bem-vindo ao AME, que se inicia agora. AME é uma visão, onde o Espírito Santo usa as nossas vidas para alimentar, mobilizar e edificar a casa do Senhor. Que neste tempo que nós vamos estar juntos, Deus possa falar profundamente ao seu coração e trazer vida ao seu coração pela revelação da sua palavra. Que Deus nos abençoe. Graça e paz, queridos, é com muita alegria que nós estamos de volta para trazer a palavra de Deus, a revelação de Deus ao seu espírito, com a finalidade de abençoar sua vida, abençoar sua família, e nos certificar de que você esteja vivendo uma vida de adoração, uma vida mais íntima e de maior poder em Cristo Jesus, nosso Senhor. Hoje, o nosso tema, aquilo que nós vamos estar trazendo ao seu espírito é tentados para ser testados. Eu vou repetir, tentados para ser testados. O nosso objetivo com essa palavra de hoje é revelar ao seu coração que a tentação, ela vem de uma fonte maligna para testar a integridade do homem. Então, há um propósito que Deus permite que nós passamos por provações, passamos por tentações, para que nós possamos ser testados. O texto que nós vamos usar, base, está lá em Gálatas capítulo 4, versículo 14. E, posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo, não me revelastes desprezo nem desgosto. Antes, me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Jesus Cristo. Paulo estava dizendo, na minha enfermidade, na minha provação, vocês não me desprezaram, mas provaram o seu amor para comigo, me recebendo, me acolhendo e ouvindo o que eu tinha para comunicar a vocês. A grande realidade é que o contexto que nós vivemos nos dias de hoje é que, com o aumento da iniquidade, duas coisas acontecem simultaneamente. Existem mais coisas, mas estas duas em especial: o esfriamento do amor e o aumento das enfermidades e calamidades na humanidade. Você já parou para pensar que aquilo que você está passando possa ser uma tentação ou provação? Mas o que vem a significar isso para você? Como nós devemos enfrentar situações como essas? São as perguntas que vêm à nossa mente de imediato. E o que eu digo para você hoje é, será que o sofrimento que uma pessoa está vivenciando trata-se de uma provação? Você está passando por uma dor. Você está passando por aquela coisa que está te machucando, aquilo que está trazendo sofrimento. Seria isso uma provação? Se a resposta for positiva, a pergunta seria, por que Deus faz esse tipo de coisa com as pessoas? É o que a pessoa diz, por que Deus fez isso comigo? Ele está me punindo? Ele está me castigando? Então, uma enfermidade poderia ser uma forma de Deus tentar uma pessoa ou castigar uma pessoa. Então, nós vamos examinar a palavra de Deus em busca da revelação do Senhor, para que nós possamos saber nos conduzir neste momento, a fim de que o nome de Jesus Cristo seja sempre glorificado em nossas vidas. Para isso, primeiro nós vamos definir
a palavra tentação. Por quê? Porque quando nós pensamos de uma forma genérica, as pessoas pensam tentação, logo vem à mente o quê? Algo muito apelativo ao prazer, que traz a pessoa a fazer algo proibido por Deus. Porém, nós precisamos examinar isto mais profundamente na palavra de Deus e ver que o significado desta palavra no seu original bíblico abrange uma esfera bem maior do que nós pensamos. A palavra no grego é a palavra peirasmos, que significa um experimento, uma tentativa, um teste, uma prova. Então, é traduzido também como tentação. Então, a tentação gerada nos Gálatas pela condição física do apóstolo Paulo, já que a mesma serviu para testar o amor aos Gálatas por eles. Então, Paulo passa por uma provação, ele tinha uma enfermidade, nós não sabemos qual é essa enfermidade, mas possivelmente era uma enfermidade nos olhos, né? Porque ele faz menção que, se possível, eu arrancaria os próprios olhos para me dar. Nós entendemos que seria talvez esse o problema que Paulo estaria enfrentando, e então nós vemos que as pessoas não desprezaram o evangelho, que ele falava de poder, de cura e tudo mais, e as pessoas o receberam a si mesmo e tiveram a possibilidade de ouvir e receber com alegria tudo o que ele tinha para comunicar. Essa palavra também diz que a tentação da fidelidade do homem, ou seja, da integridade, da sua virtude e constância. Então, Deus permite eu entrar numa situação onde essa provação ou essa tentação vai medir o grau de compromisso e de amor que eu tenho ao Senhor. Fala também da tentação pelo qual o diabo procurou desviar Jesus, ou seja, ele apelou para as necessidades de Jesus lá no deserto para tentar desviá-lo dos propósitos de Deus. Então, veja bem, do Messias, ele tentou desviá-lo da sua missão divina aqui na terra, mas não conseguiu. Louvado seja o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Essa palavra também fala de adversidade. Então, tentação também abrange a esfera da adversidade, da aflição, do aborrecimento, que é permitido por Deus e servindo a Deus para testar ou provar o caráter, a fé ou a santidade de alguém. Então, essa palavra tentação, ela nos leva a ser testados. Essa palavra também tem a ver com rebelião contra Deus, pela qual o seu poder e justiça são colocados à prova e desafiados a serem demonstrados. Então, é uma outra esfera que atinge essa palavra tentação. Então, como nós podemos ver pelos significados desta palavra, que a tentação pode tanto ser na esfera de um sofrimento, onde nós passamos por um determinado tempo de sofrimento, a fim de que nós possamos provar nosso amor para com Deus e nossa perseverança no Senhor, bem como pode ser também que nós sejamos seduzidos para ingressarmos numa atividade que é ilícita perante o Senhor e quebra a nossa santidade perante o Pai Celestial. Então, pode ser isto. O ponto central que nós queremos manter nesta revelação é que
todos nós, não importa quem seja, todos nós podemos ser provados, podemos passar por tentações. E nós precisamos saber como enfrentar isso. Precisamos ter discernimento espiritual, porque é muito importante. Se Deus permite que nós entramos nisso, é porque existe um teste. Pelo próprio sentido da palavra, nós somos testados. O nosso caráter é testado, a nossa vida moral é testada. Então, nós precisamos estar preparados para que não venhamos a retroceder ou cair no momento de uma tentação. É importante que nós sabermos que o processo por trás da tentação nos revela como que essas coisas acontecem. E é muito importante que nós entendamos uma coisa, de onde a tentação vem. Quem é o autor, na realidade, da tentação? Então, existem muitas pessoas que se revoltam contra Deus. Elas não entendem por que Deus está fazendo isso comigo. Por que Deus não faz alguma coisa. Às vezes, nós perdemos um ente querido. E, de repente, a pessoa não quer mais vir à igreja, ela não quer mais orar, ela não quer ler mais a Bíblia, porque ela diz que Deus tirou alguma coisa. Deus não poderia ter feito isso. Mas nós não entendemos que por trás de tudo isso existe um teste e que nós precisamos ser mais que vencedores nessas coisas também. Então, a revelação de Paulo a Tiago nos lança luz para algumas realidades com respeito à tentação. Mas eu quero, antes disso, colocar para você uma situação. Vamos examinar a vida de Jó. Então, Jó era um homem íntegro, um homem que vivia para a glória de Deus. A Bíblia diz que era o homem mais justo da terra. No entanto, Deus permitiu que Satanás pudesse matar seus filhos, pudesse destruir tudo que ele possuía. E depois dele ser avisado, notificado da catástrofe que acabara de acontecer com seus filhos e com seus bens, ele rasga suas vestes, ele se ajoelha no chão, ele põe seu rosto em terra, no pó, e diz: o Senhor Deus deu, o Senhor Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Depois o inimigo vem, toca na sua própria saúde, sua esposa olha para ele e diz: vê o estado miserável que você está. Ela diz: eu vou te dar um conselho, amaldiçoa o teu Deus e morre. Olha aí, a voz daquela mulher. Ele olha para aquela mulher com dores terríveis, com seu corpo coberto por tumores malignos, e diz para ela: mulher, tu falas como as loucas também falam. Por quê? Porque embora o seu corpo estivesse coberto com as chagas, Jó entendia que Deus era soberano e ele sabia que se Deus permitiu, havia um propósito para tudo aquilo. Então, a palavra do Senhor vem a Paulo, e Paulo então entrega esta mensagem para o jovem Tiago. E ele diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança. Veja, irmãos, é muito importante. Bem-aventurado o homem que suporta. Essa palavra suporta é a palavra hupomeno, que significa ficar, permanecer, não retirar-se ou fugir. Aonde? No meio da provação. Ou seja, perseverar sob desgraças e provações, manter-se firme na fé em Cristo, sofrer, aguentar bravamente e calmamente até maltratos. Então, esse é o significado da palavra hupomone, ou seja, quando a Bíblia está dizendo
Bem-aventurado o homem que suporta, que o homem que não foge, que está presente, não importa as circunstâncias. Ele diz com perseverança. Essa palavra perseverança traz uma ideia de aprovação. É a palavra dokimos, que significa aprovado. Ou seja, uma pessoa que não perde sua maneira de vida, seu comportamento, por hipótese alguma. Porque ele está sendo aprovado pelo fato de estar firme, constante e não mudar a sua direção de conduta perante Deus. Isto é perseverança. Ele diz que suporta com perseverança a aprovação, ou seja, a tentação, peirasmos. Então nós já entendemos o sentido dessa palavra. Por quê? Porque depois de ter sido aprovado, será, ou melhor, depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Então, a coroa significa a realeza, é símbolo de realeza. É como se fosse uma grinalda, uma guirlanda que era dada como prêmio aos vencedores nos jogos públicos. Então, veja bem, você vencia um jogo público, eles vinham com essa túnica, né, essa grinalda, colocava sobre os teus ombros, colocava uma coroa de louros e era teu prêmio, porque você agora venceu, você foi um vencedor. Então, a coroa, espiritualmente falando, que é colocada em nós, é a coroa da vida. Ou seja, nós estamos num estado que está cheio de vitalidade, ou um estado animado. Então, por isso que uma pessoa que é perseverante, que passa por tribulações, mas não blasfema contra Deus, mas glorifica a Deus, exalta o nome de Deus, é uma pessoa feliz, é uma pessoa cheia de vida, é uma pessoa animada. Essa palavra Zoé tem a ver com absoluta plenitude de vida. Essa é a nossa coroa, tanto em essência como eticamente, que pertence a Deus. Então, aquele que venceu, que tem vida real, genuína, é o que muitas pessoas estão procurando, elas precisam disso. Nós queremos vida em abundância, mas não queremos passar pelas provações. Então ninguém que passa por isso com perseverança vai deixar de receber essa coroa de vida. Por quê? Porque a Bíblia diz, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, a primeira coisa que nós entendemos sobre a pessoa que é aprovada na tentação, ela é bem-aventurada. Agora, nós precisamos entender uma coisa, e este é um dos fatores que nós queremos trazer ao seu coração, essa revelação. Ninguém é tentado por Deus. Então, o que diz em Tiago, capítulo 1, versículo 13, ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Então, isso significa o seguinte, Deus não te colocou ali. Não é Deus que está te fazendo isso. Esse sofrimento ou esta sedução, não importa, ela não vem de Deus. A palavra de Deus ela é muito clara, ela é muito objetiva nesse aspecto. Ela diz, ninguém ao ser tentado, diga, eu sou tentado por Deus. Logo, se Deus não tenta a ninguém, então a fonte da tentação é maligna, é pelo próprio Satanás. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Então veja, Deus não está fazendo aquilo para você. Ele está permitindo que aconteça a você. Por quê? Porque você precisa ser testado. Você, às vezes, precisa ser disciplinado e corrigido. E Deus, então, permite situações, sim, mas Ele não é o autor disso aí. Por isso, ninguém diga, Deus está me castigando por isso. Outra coisa que nós precisamos entender a respeito da tentação é cada um é tentado por sua própria cobiça. Olha só,
A Bíblia diz ao contrário. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. E o que é a cobiça? É a palavra exelco, que significa arrastado, ou seja, metaforicamente, é atraído. Por quê? Pelos desejos, pelos sentimentos carnais, seja de ódio, seja de sensual, não importa. Ele é atraído pelo inimigo para estar debaixo da sua ação, como uma presa seria atraído por uma isca, não é? Então, veja bem, essa linguagem que Paulo usa aqui é uma linguagem de caça, ou seja, é transferida para representar a sedução de uma meretriz. Então, a Bíblia diz, contrário, cada um é tentado por sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Seduz como? Pela epitomia, ou seja, pelo um desejo, um anelo, um anseio daquilo que é proibido. Por isso que nós estamos dizendo, toda tentação é contrária à vontade de Deus, mas ela vem para testar você na permanência e fidelidade a Deus. Então, nós temos que lhe dizer que a fonte da tentação é o diabo. Ele usa esse subterfúgio. E aqui é o que nós podemos entender da palavra de Deus. Então nós concluímos uma coisa muito importante. Se Deus não é tentador, Ele é amor. Se Deus não é aquele que te castiga, Ele é aquele que te salva. Mas quando? Quando nós discernimos que estamos sendo tentados, nós precisamos entender. Eu devo ser aprovado. E o Espírito Santo está em nós para nos certificar da nossa vitória em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, como pode algum mal vir de alguém que é todo bom? Como pode vir alguma coisa mal de alguém que é amor? Então, toda tentação provém do maligno. E Deus permite para que você seja testado na sua qualidade de vida, na sua qualidade de fé, para a glória de Deus, para que você seja aperfeiçoado, melhor cristão e de maior intimidade com Ele. Que Deus possa nos abençoar e que isto possa ajudá-lo a passar por toda provação que vier, toda tentação, sabendo que você está sendo testado, para que você não venha cair, não venha a retroceder, mas permaneça firme para ser aprovado e receber dele a coroa da vitória. Que Deus nos abençoe. Amém.